Olá, estamos ao vivo. Bem-vinda, bem-vinda à nossa semana de lives Escolhas. Nesta série, você vai deixar em 2022 tudo o que não cabe levar para 2023 e assim você vai realmente conseguir fazer de 2023 um ano mais próspero, tá bom? Eu sou bem-vinda, eu sou Franciane Costa e aqui no Escolhas eu ensino sobre espiritualidade e emoções, direcionando você, mulher cristã, você líder cristã, a fazer escolhas mais assertivas através dos princípios bíblicos de sabedoria contidos nesta palavra aqui, tá bom? E hoje nós vamos conversar sobre recomeçar. Quem aí está animada para ter um recomeçar antes de 2022 terminar? E nesse processo de recomeçar, é muito importante você entender o que não é recomeçar, tá bom? É bem importante a gente sempre entender o que é e o que não é. E recomeçar não é eu fazer de novo aquilo que eu já faço de forma igual. Não é isso, tá bom? Olha aí meu maridão entrando na live para me prestigiar. Obrigada, amor, pela sua presença. Gratidão a todos vocês, a todas vocês, né, que entram aqui diariamente, que estão no Escolhas acompanhando o meu trabalho. E nós temos conversado ao longo dessa semana e que sempre quando o final do ano vai se aproximando, é muito comum surgir um misto de sentimentos. Eu não sei se você sente isso aí do lado de lá e eu do lado de cá, né? Mas é muito comum sentir um misto de sentimentos dos mais variados possíveis. Isso é normal, tá, gente? O final do ano vai chegando e aí vai entrando assim vários sentimentos, a gente vai ficando muito reflexiva, né? E aí você olha e pensa, meu Deus, tantas promessas ficaram ali no meio do caminho, outras nem aconteceram, outras nem chegaram a ser iniciadas. E aí, às vezes você pode chegar e pensar, puxa vida, poucas das promessas que eu fiz foram concretizadas. Agora, olha, deixa eu te falar. Ficar chorando sobre o leite derramado não vai te levar para lugar nenhum. Se fazer de vítima, menos ainda. Se fazer de vítima não muda a nossa história, não muda o nosso jogo. Na verdade, só piora, né? Fala sério, só piora. O que vai gerar mudança na minha vida e na sua vida? Nós realmente fazermos a escolha assertiva, como mulheres de Deus, como mulheres cristãs, como líderes cristãs, a sairmos da zona de conforto e escolher recomeçar, que é a proposta da nossa aula de hoje, tá bom? Escolher recomeçar. Mas o que é recomeçar para você que está aí com o seu caderninho na mão, anotando tudo? O que é recomeçar? É só começar de novo? Não, não é só começar de novo. É começar de novo, sim, mas dessa vez fazendo escolhas mais assertivas. Dessa vez fazendo escolhas que levem você a retomar de onde você parou com novas estratégias. Recomeçar não é só fazer de novo, porque eu posso... Gente, Deus não faz nada de novo igual. Esse dia de hoje, ele não é igual à quarta-feira da semana passada. É um novo dia onde eu posso recomeçar de forma diferente. As horas vão ser iguais, 24 horas, mas o que eu vou fazer não vai ser igual. Então a proposta para você recomeçar é você retomar de onde você parou? Sim, mas você retomar de onde você parou, ter um recomeço com novas estratégias e não fazendo as mesmas coisas. Eu sou apaixonada por conhecimento, como a maioria de vocês que me conhecem sabe, eu amo a língua portuguesa. E na língua portuguesa, um dos significados da palavra recomeçar, quando a língua portuguesa traz como um verbo intransitivo e tudo mais, é muito lindo quando a gente lê que recomeçar
é começar a ser. Por que eu acho lindo? Porque aqui no Escolhas a gente defende a bandeira escolha ser você, original e não cópia. Existe um ser humano, uma mulher incrível aí dentro de você que merece ser descoberta. E quando você está, de repente, só admirando as outras pessoas, e não há problema em admirar, é legítimo admirar, a gente deve admirar e modelar pessoas que são de fato exemplo pra gente, mas quando a gente está às vezes só olhando e admirando o outro, e copiando o outro, e querendo ser igual ao outro, e parecer como o outro, a gente esquece de ser quem Deus nos criou para ser. Então, recomeçar dentro da língua portuguesa é você começar a ser. E inclusive a língua portuguesa traz começar a ser para produzir novamente. E eu acredito, gente, que não tem como você recomeçar sem você entender quem de fato você é. Sem você entender que você pode, como eu falei, admirar várias mulheres, admirar grandes nomes, sabe? Admirar e até querer modelar, mas você entender que existe uma essência aí dentro de você. Existe uma forma só sua de fazer o que Deus te escolheu para fazer. Então, recomeçar dentro da proposta que a gente tem aqui para encerrar 2022 com um grande despertar e fazer de 2023 um ano próspero, porque quem faz o ano bom é você, debaixo das bênçãos de Deus, né? Você tem que fazer a sua parte. Você tem que compreender que recomeçar é você até repetir alguns feitos, sim, mas você repetir esses feitos sem defeitos, entende? Como assim sem defeitos? Sem as mesmas falhas que você cometeu, sem os mesmos erros que você cometeu, sem você repetir as mesmas broncas que te deram dor de cabeça. Então, recomeçar é até eu insistir naquilo que eu deixei pela metade, mas eu vou insistir em refazer, em recomeçar sem tolice. Dessa vez eu vou repetir, eu vou insistir, entendendo que para eu refazer algo e ter êxito naquilo que eu vou refazer, eu tenho que deixar alguns defeitos para trás, deixar alguns erros para trás, para realmente entender, eu posso fazer acontecer. Então, recomeçar, essa proposta maravilhosa de recomeçar, é para você renovar a tua mente entendendo, eu vou recomeçar e dessa vez eu vou recomeçar renovando a minha mente para fazer tudo de fato diferente, ok? Se você está entendendo, coloca aí os coraçõezinhos para eu saber, tá bom? Manda um joinha para eu saber que tá tudo bem, tá legal? E aí, gente, a palavra de Deus tem a história, tem muitas histórias de recomeço, muitas histórias de recomeço. Se a gente for olhar, a Bíblia é um livro de recomeços, né? Adão e Eva tiveram que recomeçar depois do erro ali, lá no paraíso. Mas eu estava hoje meditando na história de Jacó. E eu gosto muito de ler a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, ela tem uns detalhes assim muito preciosos. E eu sou apaixonada pelos detalhes da palavra. Às vezes eu fico presa lendo um só versículo por conta dos detalhes. E hoje um detalhe muito importante chamou a minha atenção. A Bíblia diz que quando Jacó saiu de Labão, você pode ler depois Gênesis ali, Gênesis 27 em diante, até lá o 30, 31, 32. Você pode ler até os 50 se você quiser. Mas é interessante porque a Bíblia diz que quando Jacó saiu da terra lá de Labão, ele voltou para Canaã. E nessa volta para Canaã, ele ficou com muito medo de como seria o recomeço. E eu quero te dizer que recomeçar, eu não estou aqui para trazer nenhuma promessa e nenhum ânimo vazio, porque eu não sou animadora de auditório. Eu estou aqui para falar com você sobre a realidade. E aí Jacó estava com medo desse recomeço. Ele estava voltando para a terra de onde ele havia saído. E ele estava com muito medo de encontrar o irmão dele, Esaú, porque ele tinha aprontado com Esaú, como vocês conhecem a história lá, quando ele pegou a bênção que era para ter sido de Esaú. E o que acontece? Ele mandou vários presentes ali na frente,
Mas tem um detalhe muito lindo, que a nossa tradução, por exemplo, a King James, ela não traz esse detalhe e a Bíblia hebraica traz. A Bíblia diz que quando Jacó veio, depois que Jacó se encontrou com Esaú, porque Jacó tinha uma pendência, ele estava com muito medo de Esaú. E eu quero te dizer, é importante para você recomeçar, você observar quais são as pendências que tem na tua vida. Quais são os medos, os traumas que te paralisam. A gente vai falar já um pouquinho sobre isso. E Jacó estava com medo. E depois que Jacó se encontrou com Esaú, depois que Jacó resolveu a pendência dele com o irmão, e ele viu que estava tudo bem, e o irmão falou para ele, olha, tá tudo certo. Eu também tenho posses, eu também tenho bens. Vai no teu caminho, eu vou para o meu. Esaú foi para um canto, Jacó foi para Sucote. E aí, a Bíblia diz, lá em Gênesis 31:18, a Bíblia hebraica diz que Jacó veio. E qual é o detalhe? A Bíblia hebraica diz que Jacó veio íntegro. Jacó veio íntegro à cidade, na Bíblia hebraica é Shechem, que a gente conhece como Salém, a futura Jerusalém e tudo mais, e ali ele armou a tenda dele. E por que é um detalhe a Bíblia hebraica trazer que Jacó veio íntegro? Porque, gente, integridade a gente entende como uma característica de ser uma pessoa sincera, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa fiel, ser uma pessoa íntegra, e é tudo isso também. Mas existe um detalhe que quase sempre passa despercebido aos olhos da maioria das pessoas, que um dos significados, e para mim eu confesso que é um dos mais importantes, da palavra íntegro, quando a Bíblia hebraica diz que Jacó veio íntegro, depois que ele resolveu a pendência dele lá com Esaú, e os medos e os traumas, os medos foram removidos e os traumas foram curados ali. Íntegro significa inteiro. Não tem como, a gente às vezes quer ter êxito em áreas da nossa vida e pensa, poxa, 2023 vai chegar, meu Deus, que seja um ano melhor que 2022, meu Deus, que eu prospere, que o Senhor me abençoe, que o Senhor isso, que o Senhor aquilo, e como eu tenho falado desde segunda-feira, da parte de Deus está tudo pronto, mas eu tenho que fazer a minha parte. E é importante estar íntegra, você estar inteira, você estar completa, porque Jacó não era um homem íntegro. E quando eu falo que ele não era um homem íntegro, eu não estou entrando aqui na questão de ser usurpador, em tudo isso não. Eu estou falando de íntegro, de integridade, na questão de completude, de estar inteiro. Hoje, a nossa geração tem uma dificuldade muito grande de ser íntegra. E quando eu falo de íntegra, volto a repetir, não tem a ver com caráter, tá bom? Mas a nossa geração tem muita dificuldade em ser íntegra porque nós quase sempre não estamos inteiras. Eu posso falar para vocês que neste momento que eu estou aqui com vocês, eu estou inteira. Eu estou no escritório com a porta fechada, me preparei, estudei para estar aqui com você e só com você nesse momento. Mas talvez você esteja no trabalho, e está tudo bem se você está no trabalho. Talvez você esteja fazendo comida e assistindo esse vídeo. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e ao mesmo tempo respondendo uma mensagem no WhatsApp. Então você consegue entender como você não está inteira? E às vezes você não vai conseguir estar inteira mesmo. Mas para pensar hoje, se você quer recomeçar, e eu já falei aqui vários exemplos de que recomeçar não é repetir os mesmos feitos de qualquer jeito, é repetir esses mesmos feitos buscando tirar e eliminar o máximo de defeitos que você puder. Para pensar na vida de Jacó. Olha que lindo, que riqueza. Gente, quando eu li isso hoje, eu fiquei maravilhada. E aí eu fui pegar, né, essas bíblias que vocês veem aí atrás de mim, eu fui pegar essas bíblias porque eu queria ver se a nossa tradução tinha essa riqueza de detalhe. Porque quando eu li, Jacó veio íntegro à cidade de Shechem. Meu Deus, de Salém. Eu falei, meu Deus, ele veio inteiro. Depois que ele resolveu a bronca dele com Esaú, ele veio inteiro. Se você for ler atrás, você vai ver que ele estava com tanto medo que ele mandou primeiro uma turma, um exército na frente. Depois ele colocou as servas. Depois ele colocou Leia ou Lia.
Depois ele colocou por último, inclusive, Raquel e José. Depois que ele resolveu a bronca dele com Esaú, que Esaú falou, não vou fazer nada contigo não, tá tudo bem, a gente é irmão, segue a tua vida que eu vou seguir a minha. Aí o texto de Gênesis 31, o verso 18 e o verso 19 diz que Jacó então veio íntegro, ou seja, ele veio inteiro, ele veio livre, ele pôde recomeçar, porque a história de Jacó ali em Salém ou Sharem é uma história de recomeço. Então eu quero te dizer, hoje é 100% possível você recomeçar. Recomeçar o quê? Você sabe o que você pode recomeçar. Você pode recomeçar o que você quiser dentro daquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. Você pode recomeçar tudo o que você quiser, contanto que não infrinja os princípios bíblicos de sabedoria contidos nesta palavra. Agora, você pode estar perguntando, ok, eu vou recomeçar onde? Onde Deus sinalizar para você. Ah, Deus não falou nada comigo. Então recomeça aí onde você está agora. Recomeça onde você está. Recomeça de onde você parou. Era impossível Jacó recomeçar sem consertar a pendência que ele tinha com Esaú. E Jacó sabia, chegou um momento da nossa vida que a gente tem que olhar e falar assim, poxa, eu vou recomeçar porque não dá mais para esperar. Eu não sei qual é a tua idade, mas às vezes a gente tem uma ilusão de que assim, eu cheguei agora na minha melhor idade, eu tenho uma vida inteira pela frente. Gente, não tem não. Não tenham essa ilusão, por favor. Vamos viver, vamos agradecer, mas vamos ser realistas também. Quando eu completei 50 anos, eu pensei, eu não tenho mais uma vida inteira pela frente. Eu completei 50 anos agora, 13 de setembro. Eu pensei, eu não tenho mais uma vida inteira pela frente. Eu não sei, eu sempre peço de Deus que pela misericórdia, bondade dele, compaixão, eu viva pelo menos até 96, 98 anos, com um desejo de poder continuar ensinando, que é o que eu mais amo de fazer na vida, né? Mais amo fazer na vida. Mas eu não sei, quem me garante? Entende? Então a questão é, eu vou recomeçar sempre de onde eu parei. Porque eu não sei, a gente não sabe. E essa ilusão de que eu tenho uma vida inteira pela frente, não. Mas a gente tem uma vida pela frente. Talvez seja só a metade de uma vida. Se eu vivesse 100 anos, eu só teria daqui para frente a metade de uma vida. Agora, como eu escolho viver essa metade de vida? Eu escolho viver pela metade ou eu escolho viver íntegra, como a gente leu aqui, que a Bíblia hebraica traz esse detalhe sobre Jacó. E Jacó veio íntegro. Eu escolho viver íntegra, porque íntegra é estar inteira. Então eu escolho viver os anos de vida que Deus tem para mim de forma íntegra, de forma inteira, sabe? Sem fazer as coisas pela metade. Então escolha recomeçar o que não dá mais para esperar. Escolha recomeçar a partir de você. Não espera que algo externo aconteça, que alguém diga, olha, eu vou pegar na tua mão para que a gente possa recomeçar. Se isso acontecer, maravilha. Mas se não acontecer, recomeça a partir de você. Escolha recomeçar independente das pessoas, independente das situações, independente dos lugares. Lembra que a gente falou no início que ficar na condição de vitimização ou de vítima não nos leva a lugar nenhum, pelo contrário, só nos paralisa, só nos emperra? Então escolha recomeçar. Recomeçar na certeza de que mesmo quando você errar, porque você vai errar muitas vezes. É uma verdade, que nem todo mundo fala nas redes sociais, mas é uma verdade. Mas escolha recomeçar na certeza de que mesmo quando você errar, você está recomeçando para acertar. Essa consciência ela é muito importante, porque quando a gente erra, a gente pensa, puxa vida, eu não queria ter errado. Eu não fiz porque eu queria errar, eu fiz porque eu queria acertar. E no processo para acertar, gente, a gente vai errar. Agora eu quero te dizer, escolher recomeçar é escolher ser livre dos medos, dos traumas que fizeram você parar. Quantas vezes eu parei por medo?
Quantas vezes eu parei por traumas? Quantas vezes você parou por medo e por traumas e talvez você nem se dê conta? Eu posso te falar, muitas mulheres, inclusive líderes cristãs, não sei se a Cleide ainda está aí, mas é uma verdade, a gente sabe, muitas mulheres, muitas líderes cristãs vivem dessa forma, com medo, inseguras, cheias de traumas. Eu sei disso porque já foi a minha história. Meu Deus, quantas vezes mulheres cristãs, mulheres de Deus, líderes cristãs, elas vivem presas em muitos padrões de religiosidade, em muitos padrões emocionais que impedem de recomeçar. Elas querem, elas até sabem, mas às vezes elas não conseguem o como eu vou fazer. E todas as vezes que a gente fica impedida de recomeçar por causa dos nossos medos, por causa dos nossos traumas, a gente realmente também fica impedida de se desenvolver como mulher. De se desenvolver, né, Cleidinha, como líder. E talvez essa seja a sua história, porque já foi a minha um dia. Meu Deus, eu vivia... eu fazia, entende? Eu não estou dizendo que você não faz. Às vezes você é uma líder cristã, é uma mulher de Deus, e você é atuante na igreja, e você faz... Talvez seja a sua história, né? Como eu falei, já foi a minha. Mas ainda assim você está presa a padrões de religiosidade. Você está presa a padrões emocionais, a traumas do passado e com muitos medos. Então para olhar a tua vida, porque eu quero te dar uma boa notícia. E a boa notícia é que você não precisa continuar assim. Na verdade, você merece recomeçar. Se você está com o teu caderno aí, escreve: eu escolho recomeçar. Eu mereço recomeçar. Recomeçar é um presente de Deus. E se isso não fosse verdade, nós não tínhamos a cada dia um dia novo. Agora, para recomeçar, é preciso ter consciência. Consciência de quê? De que recomeçar é algo que só você pode fazer por você. Ninguém tem o poder de recomeçar por nós. E mesmo Deus, que tem todo o poder, não faz isso por mim e por você, porque essa é a minha parte. Essa é a sua parte. Só você pode recomeçar por você. E eu faço essa afirmação porque eu me sinto literalmente vivendo esse recomeço desde 2009. Eu citei a Cleide, que está aqui com a gente, porque a Cleide me acompanhou durante muitos anos da minha vida. Faz parte da minha história. Então, como eu compartilhei a minha história com vocês no Desperte Você, né? Não vou falar dela aqui agora. E a caminhada, gente, desde 2009 ela está nesse processo? Sim, desde 2009. A caminhada, e eu quero te dizer, a caminhada, sim, ela pode ser longa. Ela pode ser tão longa quanto libertadora e prazerosa, de verdade. Porque hoje, se eu conseguir desenvolver um programa com uma metodologia acolhedora, e eu não vou vender nada para você aqui, pode ficar tranquilo, eu estou com todas as minhas turmas fechadas, graças a Deus, tanto da mentoria quanto do Mulher Contemporânea, mas eu quero te dizer que se hoje eu conseguir desenvolver um programa com uma metodologia que é acolhedora, onde as mulheres se sentem que quando elas entram, elas fazem parte de um time de mulheres apoiadoras, foi porque em 2009 eu escolhi recomeçar. E em 2014, quando eu quase caí de novo, eu me mantive no processo do recomeço. Porque recomeçar é se transformar. A cada dia nós temos da parte de Deus a oportunidade de recomeçar, de nos transformar. E eu vejo muitas líderes cristãs, muitas mulheres cristãs, muitas mulheres de Deus, líderes ali, sendo usadas por Deus como um canal de bênção para transformar a vida de tantas mulheres, mas às vezes elas esquecem delas mesmas. E isso é um perigo. Eu já fui assim. E não precisa ser assim. A gente se doa tanto que esquece da gente, sabe? Da parte que nos cabe. Eu posso dizer que eu estudo por muitos anos. Há longos anos eu sempre gostei de estudar. Com 5 anos eu fui alfabetizada. Eu já lia tudo muito bem. De 4 para 5 anos a minha mãe me alfabetizou. Então eu lia muito, eu já lia explicadinho com
5 anos de idade, eu já lia bem explicadinho mesmo. E eu sempre estudei muito, mas eu posso dizer que de 2009 para cá, eu passei a estudar com mais dedicação, eu passei a estudar com mais consciência do que de fato eu queria. Não estudar por estudar. E eu posso te dizer, não se engane, cuidar do outro sem cuidar de você é morrer um pouquinho a cada dia. Então escolha cuidar de você. Escolha cuidar do outro, sim. Eu não estou falando para você não cuidar mais de ninguém, mas para você também cuidar de você. Eu sei porque eu já fui assim. Eu estou compartilhando com você os meus erros para que você não precise passar por um processo tão longo quanto foi o meu. Porque eu vou para a igreja desde que eu tenho 5 anos de idade também. E ir para a igreja não quer dizer muita coisa quando a gente não entende o processo de recomeçar para se transformar. E eu estou aqui com você durante esse tempo para te dizer, olha, eu já trilhei por você parte do caminho. Provérbios, que é um livro de sabedoria, diz que a gente pode aprender com o erro do outro. Então eu posso te falar, parte do caminho eu já trilhei por você, entende? Longe de mim aqui, eu não estou querendo ser a dona da verdade. Mas existem erros que você não precisa mais cometer. Porque eu já cometi, porque outras pessoas próximas a você também já cometeram. Então o que você precisa fazer? Tudo o que você precisa ou merece fazer é escolher fazer a sua parte. Recomeçar a ir no lugar onde você está. E eu quero te fazer um convite agora. Eu quero te fazer um convite. Pega um papel e uma caneta e escreve, para um pouco e faz uma lista com apenas 3 escolhas. Escolhe 3 áreas da tua vida para você recomeçar antes de 2022 terminar, antes do ano terminar. 3 áreas apenas da tua vida. Não sei quais são as áreas que você quer recomeçar. E aí eu também quero te convidar a você não esperar a folhinha virar. Não esperar para lá no dia 1º de janeiro, vai ser o dia que eu vou fazer a minha lista das minhas 3 áreas, das minhas 30 áreas que eu quero recomeçar. Não, para agora por um momento. Para agora, pega aqui o teu papel, pega a tua canetinha e faz uma lista rápida com apenas 3 áreas que você escolhe recomeçar. E por que eu te convido a você começar agora? E porque já chega de esperar, entende? O ano todo já passou, então já chega de esperar. Eu hoje fiz as minhas 3 áreas. E as minhas 3 áreas são a área espiritual. Eu quero em 2023, mas ainda em 2022, eu compartilhei com as minhas alunas que eu quero fazer alguns tipos de leituras diferentes da palavra de Deus. Então eu quero crescer em intimidade com Deus, como só Ele sabe e pode fazer, eu fazendo a minha parte, é claro, né? Então as minhas 3 áreas onde eu escolho recomeçar, não que eu não tenha parado, mas eu posso estar com mais propriedade, com mais dedicação, entende? Então eu escolhi na minha área espiritual crescer em intimidade com Deus, com formas diferentes de leitura da palavra. E o que eu vou também... Qual foi a outra área que eu escolhi? Eu escolhi a área emocional. Emocional que eu vou ainda, sabe, futricar, cascavalhar ainda mais aqui dentro de mim. O que eu ainda preciso? Porque nós sempre vamos precisar, mas o que eu consigo ter consciência agora? E eu pensei, eu preciso me priorizar ainda mais. E olha que eu já me priorizo. Eu já me priorizo bastante. Mas às vezes eu me pego deixando de fazer algumas coisas que eu poderia fazer, por exemplo, para estudar, porque para mim é uma outra área, a minha área intelectual ela é muito importante. Então eu escolhi 3 áreas, espiritual, emocional e intelectual. Espiritual, crescer mais em intimidade com Deus, né? Emocional, eu escolhi me priorizar mais, porque se priorizar é se amar. E na minha área intelectual, eu escolhi concluir o meu mestrado, né? O meu projeto. Por quê? Porque às vezes eu foco tanto em estudar e o meu projeto que era para eu ter entregue este ano, eu não terminei. Por quê? Porque eu acabei me interessando muito mais por um outro assunto e deixei o meu projeto do mestrado de lado. Eu acabei focando tanto na pós de neurociência e deixando o meu mestrado
de lado na questão do meu projeto. Então essas foram as minhas 3 áreas. E eu pergunto para você, Jander Lobato, vereador de Manaus, o vereador mais atuante que essa cidade tem, quais vão ser as tuas 3 áreas que você vai escolher para você, de fato, recomeçar? E lembra, recomeçar de forma diferente, recomeçar de forma especial, recomeçar abrindo mão dos erros. Porque eu não parei exatamente o mestrado, mas eu deixei de fazer o que eu poderia fazer. Então eu preciso me dedicar mais para poder concluir. Você entende que não é só o que você está paralisada, não. É você realmente recomeçar. Recomeçar na certeza de que você, em cada área que você escolher, inclusive as 3 áreas que você escolher, recomeçar, eu posso te afirmar, você vai se transformar. Porque você vai estar se acolhendo, você vai estar se respeitando, você vai estar se amando, você vai estar dizendo para você, eu me dou uma nova chance, porque Deus já nos deu uma nova chance. Todo dia quando a gente acorda, a gente abre os olhos, é Deus dizendo, tá aqui, eu tô te entregando 24 horas, um dia com novas oportunidades. E eu quero te dizer, escolha recomeçar. Escolha recomeçar. Você não precisa seguir a sua vida assim. Se você não está satisfeita, faça diferente aquilo que só você pode fazer por você. Escolha ser livre dos seus traumas, dos seus medos e recomece na certeza de que mesmo se você errar, o teu recomeço é para você acertar, tá bom? Eu vou deixar esse vídeo salvo. E eu quero que você deixe nos comentários para mim quais vão ser as tuas áreas, quais as áreas que você vai escolher recomeçar, por onde você vai recomeçar, de onde você vai recomeçar. Compartilha comigo a tua história, tá bom? E conta comigo, amanhã, quinta-feira, sexta, a gente vai estar juntas aqui. Vamos falar ainda de passado, presente e futuro, para realmente deixar nesse ano tudo que tem que ficar aqui e seguir para 2023 com uma nova perspectiva, com o futuro de esperança que Deus tem preparado para cada uma de nós, tá bom? Então um beijo no teu coração, Deus te abençoe com um dia lindo e cheio de boas escolhas. Eu te espero aqui, 12h37, horário Brasília. Fica na paz.